Seção 2 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: inciso 1. Processar e julgar originariamente. Alínea A. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Alínea B. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Alínea C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores e os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Alínea D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandato de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Alínea E. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Alínea F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Alínea G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Alínea I. O habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Alínea J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Alínea L. A reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Alínea M. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Alínea N. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Alínea O. Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Alínea P. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Alínea Q. O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Alínea R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 2. Julgar, em recurso ordinário. Alínea A. O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Alínea B. O crime político.
Inciso 3. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Alínea A. Contrariar dispositivo desta Constituição. Alínea B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Alínea C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Alínea D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros.